queridos, queria convidar todos para abrirem as Bíblias no livro na carta, de 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10. 2 Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 10. Ele está falando para a igreja com respeito ao fim do mundo. Ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? O verso 12 nos traz uma exortação de Pedro. Ele diz que nós devemos apressar o dia da vinda de Deus. Na versão que eu tenho, a revista e corrigida, em itálico foi aumentado, aqui foi colocado apressando-vos. Só que quem tem a versão revista e atualizada da Bíblia, vai ver que diz apressando o dia de Deus. E esse é o sentido que confere com o original. Pedro estava literalmente falando para a igreja, para que ela trabalhasse e apressasse o dia de Deus. Talvez você fique pensando, mas eu posso apressar o dia de Deus? Eu já ouvi dizer que Deus tem o controle de tudo, Ele tem a data certa, Ele tem o dia certo, então independente do que eu faça, a data vai ser aquela. Mas olha só que Pedro diz, apressando o dia de Deus. É sinal de que sim, nós podemos fazer algo para apressar o dia de Deus. E o que é que nós podemos fazer? Pedro não disse o que deveria ser feito. É sinal de que a igreja já sabia. Não é verdade? Ele só estava dando um lembrete. Olha, vamos trabalhando, apressando o dia do Senhor. Então ele refere-se a algo que já era sabido. De fato, a Bíblia mostra que Jesus, antes de se levantar e voltar para o lugar de onde veio, Jesus disse que algo deveria ser feito antes do fim chegar. Em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E o evangelho é pregado por pessoas, não é verdade? Aqui é dito que o evangelho é pregado em testemunho, quer dizer, uma pessoa tem que dar testemunho. Não basta o anjo dizer, não basta as pessoas receberem sonhos à noite, não basta alguns receberem visões. Não é assim que o evangelho vai ser pregado. O evangelho vai ser pregado de boca em boca. E os apóstolos sabiam muito bem disso, eles não esqueceram e nem perderam de vista essa missão. Tanto que Paulo testifica à igreja de Colossos que já naquela época eles tinham atingido todo o mundo. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, verso 23. Olha o que ele fala. Colossenses capítulo 1, verso 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Interessante, não? Então, na época de Paulo, a carta aos Colossenses
segundo a referência da Bíblia, foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, cerca de 30 anos depois de Jesus sair da terra, o Evangelho já tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Começando com 12 pessoas, depois com 70, depois com os 120 que estavam lá no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo no Pentecostes, e para todas as pessoas da terra em 30 anos. Amém. Talvez você se pergunte, mas então por que Jesus não voltou? Porque a Bíblia dizia, este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. O Evangelho já tinha sido pregado, e por que o fim não veio? Ah, tem um detalhe que nós precisamos observar, que está lá em Mateus 24. Voltemos para lá, por gentileza. Mateus capítulo 24. Nós vamos ver logo o início do capítulo. Os discípulos, no verso 1, diz que se aproximaram de Jesus, aproximaram-se dele, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tinha acabado de predizer a destruição do templo de Jerusalém. Os discípulos perguntam quando o templo seria destruído e também, além disso, qual seria o sinal do fim do mundo. E agora Jesus, em resposta, ele vai respondendo as duas perguntas. Quando ele fala, o Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim, esse verso, ele tem dois cumprimentos. O primeiro cumprimento é, o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim do templo de Jerusalém. E o segundo cumprimento é, o Evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim do mundo. Porque Jesus estava respondendo a duas perguntas dos discípulos. Quando Jerusalém será destruída e quando chegará o fim do mundo? E olhem só como as coisas se confirmam. Nós lemos em Colossenses que já por volta do ano 60, ano 62, o Evangelho foi pregado a todo mundo. Então, depois disso, deveria acontecer a destruição de Jerusalém, certo? 4 anos mais tarde, no ano 66, Jerusalém foi cercada por Céstio. Em seguida, foi cercada por Tito, e ela foi destruída no ano 70, 8 anos mais tarde. Então, o Evangelho foi pregado a todo mundo, e 4 anos mais tarde, o sinal da destruição de Jerusalém apareceu, e 8 anos mais tarde se consumou. Este é um sinal para o fim do mundo. Eu não posso dizer que quando o Evangelho for pregado a todo mundo, 4 anos e depois 8 anos, porque a Bíblia não fala isso. Mas o que a Bíblia diz é, depois que o Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Isso sim a Bíblia diz. E aí é que nós queremos chegar. Nós precisamos cumprir esta missão. Nós precisamos pregar o Evangelho a todo o mundo. E então virá o fim. Alguém talvez pense assim, mas então o fim vem logo, porque eu já ouvi dizer que a China já está se abrindo para o cristianismo, já tem lá missionários, pastores, profetas, operadores de cura, etc. A Rússia já foi penetrada, então... Mas calma, para um pouco. Cada igreja prega uma coisa diferente. Será que todas pregam o Evangelho bíblico? Deus é Deus de confusão? Porque o interessante é o seguinte, né? Se você entra numa igreja, eu nem vou falar nome de placa aqui, mas se você entra numa igreja, né, e aí você pergunta para o membro que está lá, qual é a igreja que tem a verdade? O que ele vai dizer? É a minha. Essa aqui. Tá bom, então você sai daquela igreja, aí você vai em outra igreja, outra placa, senta lá.
conversa com o membro batizado daquela igreja e fala, qual igreja tem a verdade? O que ele vai dizer? É essa aqui. E assim, se você fizer em 100 igrejas, possivelmente você vai ouvir a mesma resposta. E então, será que existem 100 evangelhos verdadeiros? Não. Um pode uma coisa, outro não pode. É assim? Não tem como ser, irmãos. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia é uma só. Mas as pessoas dizem, mas Deus é um só. Não é verdade? Só que além de Deus ser um só, a verdade de Deus é uma só. Deus não é um Deus com 100 verdades diferentes, não pode ser. Né? Se eu, que sou um homem, eu não tenho 3 ou 4 verdades para mim, certo? Cada um escolhe a sua, dizem, né? Pelo menos dizem. Cada um escolhe a sua verdade. Mas, espera aí, há um só Deus, e esse Deus tem uma verdade. João 17, verso 17. Pai, Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, há uma verdade, é essa aqui. Mas as pessoas dizem, mas cada um interpreta a sua maneira, por isso que existem tantas religiões. Mas a Bíblia tem uma forma só de ser interpretada, não tem nem 2, nem 3. Qual é a forma? Abram comigo em Isaías, capítulo 28, verso 13, por gentileza. Vamos lá? Isaías 28, verso 13. Olha lá. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, seja bem-vindo. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, eu li o texto, não entendi. O que eu tenho que fazer? Pergunta para o pastor. É assim? Não. Agora eu vou procurar outro texto que esclareça aquele. Certo? Aí eu encontrei uma outra parte que eu não entendi. Isso aí só no curso de teologia. É assim? Não. Busca outro texto. Você veja que Deus quer falar com você de forma individual. Ele quer fazer você chegar à verdade pelo estudo pessoal. Agora, e com respeito ao Evangelho? Porque a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo, então virá o fim. O Evangelho tem que ser um só, porque a Bíblia é uma só e a verdade da Bíblia é uma só. Correto? E agora? Para chegar ao Evangelho eu tenho que estudar. E no livro de Apocalipse, capítulo 14, eu queria convidar vocês para lerem lá. No verso 6, a Bíblia diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno. Ele tinha o quê? O Evangelho eterno. Se é eterno, nunca mudou, sempre foi o mesmo. É o Evangelho que era da época do Gênesis, e é o mesmo Evangelho da época do Apocalipse. Então é o único Evangelho que deveria ter sido pregado. Desde que uma igreja fosse fundada, ela deveria ser aberta para pregar este Evangelho, não é verdade? Porque a função de uma igreja é pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Evangelho eterno para proclamar, aqui diz assim, proclamar aos que habitam sobre toda a terra, sobre toda nação, a toda nação de tribo, língua e povo. Para pregar para todas as pessoas da terra, isso aqui, verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Olha, irmão, só de ler isso aqui, posso te dizer que se tiverem centenas de igrejas, 99% cai por terra já. Por quê? Quem está pregando sobre o juízo? Tem alguém? A gente falou, eu entro lá, eu pergunto, essa igreja aqui tem a verdade? Tem. Todo mundo responde, essa igreja tem a verdade. Ok. Agora, tendo ela a verdade, você prega o Evangelho da Bíblia? Sim, aqui é só a Bíblia que vale. Nós pregamos, tudo que nós ensinamos está na Bíblia. Tá bom. Então vocês ensinam sobre o juízo? Juízo? O que é isso?
Acontece ou não acontece? E se acontece, aí nós começamos a entender o seguinte: embora muitos digam que estão pregando o Evangelho, nem todos estão pregando o Evangelho. Embora digam que a China já foi atingida, que a Rússia já foi atingida, a mensagem verdadeira não chegou lá. A mensagem verdadeira precisa chegar. Adianta dizer, não, o Evangelho chegou lá porque tem gente que está fazendo cura e dizendo, Jesus te ama, e está pondo a mão sobre a cabeça da pessoa e falando assim, aceita Jesus hoje. Esse é o Evangelho que Deus mandou pregar? Não? Temei a Deus e dai-lhe glória. Tenham temor de Deus, tenham respeito por Deus. Olha só, mensagem prática, não é verdade? Tenha temor de Deus, respeito. Ande de forma correta, justa. Quando alguém é mau caráter, a gente fala dele assim, esse aí não tem temor de Deus. Não é assim? Então, sabe, busque agora andar de forma sensata, de forma correta. Por quê? Porque você vai ser avaliado. Você precisa de Jesus? Claro, você vai apresentar Jesus. Mas depois de dizer para que Jesus serve. Jesus serve para dar dinheiro para as pessoas só? É isso? Não. Sabe, irmãos, eu ouço às vezes aquele termo, Evangelho da Prosperidade. Eu não vi isso na Bíblia, tá? De Gênesis 1 até Apocalipse 22, não tem nenhum verso onde eu leia Evangelho da Prosperidade. Isso aí é invenção do homem. O que a Bíblia fala é Evangelho da Salvação. Amém. Esse eu vejo, certo? É para salvar as pessoas e levar para a vida eterna. Agora, outros dizem, não, mas sabe o que acontece? Estão havendo curas, os doentes estão levantando. Ok, Jesus veio aqui morrer na cruz só para curar o leproso? Foi para isso que Jesus veio? Para curar o canceroso? Não. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é para curar uma doença aqui para a pessoa viver 10 anos a mais. Não é isso. Ele veio para dar vida eterna. E vida eterna é só para aquele que é perdoado dos seus pecados. É só para aquele que aprende a andar de forma correta e justa. É para esse que vai ter vida eterna. Então, sabe, não importa em que porta de igreja a pessoa entra, ela precisa ouvir este Evangelho aqui. Porque se ela estiver ouvindo outro Evangelho, ela está enganada. Marque aqui em Apocalipse 14, a gente vai voltar para cá. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 1. Olha só o conselho que o apóstolo Paulo dá. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja condenado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Seja condenado. Sabe, irmãos, então, bate alguém na porta da tua casa, 1, 2 ou 3 pessoas, não importa, arrumadinhos, com Bíblia debaixo do braço, folhetinho na mão, certo? E aí, olha, começa a falar. Ah, você sabia que ninguém vai para o céu? O outro, olha, você sabia que assim, 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 cada história que aparece, o que a ovelha de Cristo tem que esperar é alguém bater e falar, você sabia que o juízo está chegando? Esse é o que prega o Evangelho verdadeiro. É o que está na Bíblia, é o que nós estamos lendo, não é verdade? Os outros que vêm com outro tipo de mensagem, eles estão pregando outro Evangelho, certo? Você liga a TV, está zapeando o canal, não tem o que fazer, está lá, né? E aí, olha, hoje é o dia da tua vitória, o teu sonho vai ser realizado. Esse aí está pregando o Evangelho?
Não. Não está pregando o Evangelho. Aí você troca o canal. Oh, irmãos, agora levantem-se, porque chegou a hora de receberem, né? E aí vai. Olha, agora vamos apresentar esta peça sagrada e tal. Está pregando o Evangelho? Não. O que Deus mandou pregar? Apocalipse 14. Vinda é a hora do seu juízo. Deus não mandou ninguém falar, olha, segundo o rito temos que fazer tal coisa. Rito? Que rito? Só tem uma regra, a Bíblia, certo? A Bíblia te leva para o céu. Sabe, meus queridos, talvez você pense, puxa, o pastor está sendo muito incisivo. Eu simplesmente o que estou procurando fazer é dar alguns exemplos práticos, sabe por quê? Às vezes a gente fala da Bíblia, e aí a gente ouve, mas não se faz a associação do que isso tem a ver, entendeu? Por exemplo, não, o Evangelho é esse, mas a gente não chega a entender o porquê que o outro lado não é o certo. A gente só passa a entender quando o comparativo é feito de forma mais evidente, mais clara, entendeu? Em outras palavras falar a língua do povo. Falar o que você escuta aí fora, na rua. Aí sim, você começa a entender aonde está o perigo. Porque, sabe, nós andamos tão desapercebidos. Às vezes, quando a gente vê que entrou numa situação, numa errada, né? Isso aí já passou um bom tempo que a gente está no caminho errado. Nem se deu conta. Não é verdade? Acontece ou não acontece? É tão simples como estar zapeando e parar num canal. Né? Passa 5, 10 minutos, aí você se dá conta e pensa, puxa, mas o que é que eu estou assistindo? Estou vendo uma coisa errada? Né? E sabe aquela história de, eu estava precisando de uma palavra de Deus, aí eu liguei ali porque, todo mundo fala de Deus, então pelo menos alguma coisa boa podia vir para mim. O que Paulo disse para os Gálatas? Se alguém prega outro evangelho diferente do que vocês têm ouvido, seja anátema. Então, sabe, existe também o veneno espiritual. Nós temos que tomar cuidado com o veneno espiritual. Veneno espiritual é o evangelho errado. Nós não nos devemos deixar contaminar. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, o evangelho é esse aqui. Depois, no verso 7 de Apocalipse 14, na segunda frase, diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, sabe, quando alguém levanta lá na televisão, né, e fala, olha, aqui está, vamos venerar, né? Opa, tem alguma coisa errada. É para adorar a quem? É para venerar a quem? Porque o venerar, ele tem a conotação do adorar. Eu sei que tem gente que diz assim, eu não adoro, eu só venero. Irmãos, o que? Mudou a palavra para justificar o erro? Porque o venerar tem o sentido do quê? De adorar. Então, sabe, irmãos, vamos parar para pensar, né? Eu devo adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E quem fez? Deus. Eu adoro a Deus, Deus o Criador, Criador dos céus e da terra. E quantos deuses existem? Vamos abrir nas palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Segundo a Bíblia, Jesus estava falando isso com o seu Pai. Verso 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, a vida eterna é que as pessoas conheçam o Senhor como o único Deus verdadeiro. A palavra único quer dizer que não há outro. Ele é
Então, adorem o único Deus. Não adorem uma trindade, porque a trindade não existe na Bíblia. Jesus não falou assim, a vida eterna é que adorem ao Senhor, a mim e ao Espírito Santo. Ele poderia ter dito, não é verdade? Mas ele não disse. E se ele não disse, então não faça. Certa vez eu ouvi de um pastor assim, o argumento do silêncio não vale. Aí qual é o argumento do silêncio? Só para eu saber. O argumento do silêncio é assim, se a Bíblia não diz, não quer dizer que não exista. Eu falei, então eu estou escutando o argumento do engano. Não é verdade? Se a Bíblia não diz, não quer dizer que não existe. Ora, se a Bíblia é verdade, se ela não diz, é porque não existe. Se a Bíblia é silenciosa quanto a isso, eu também devo ser silencioso. Se a Bíblia não fala que existe uma trindade, quem sou eu para dizer que existe? Não é verdade? É ou não é? Sim. Então, sabe, aquela história, não vale o argumento do silêncio. Isso aí, por isso que eu digo, às vezes a pessoa, ela se perde nas muitas letras que estuda. Porque isso é retórica. Retórica é o seguinte, é só um argumento para embromar, para enrolar e para você sair como vencedor da discussão. Só que isso não resolve a situação. Do ponto de vista da salvação, adianta você ganhar uma discussão? Não. Nós estamos falando aqui da salvação, meus queridos. Uma coisa séria, né? Então, é o que está na Bíblia. O que não está, não vale. Acabou. Né? Poderia dizer para o digníssimo pastor, com todo respeito, olha, não está na Bíblia, então não existe, tá bom? Eu não posso aceitar, porque a minha regra é só a Bíblia. Se você quer aceitar, porque você acha que, não está na Bíblia, mas pode ser, bom, amanhã você vai ter que responder isso para Deus. E aí, quando Deus te perguntar, você vai dizer o quê? Né? Não, sabe o que é? É que, Senhor, veja bem, eu nasci numa família que todo mundo cria assim. Meu pai adorou, meu pai era uma boa pessoa, acho que meu pai até está aí. Só que Deus vai poder responder o que para você? Sabe o que Deus vai responder? Que nós somos julgados de acordo com o conhecimento que nós temos. O meu pai e o meu avô podem ter sido pessoas maravilhosas, podem ter sido aceitos por Deus, vão estar no céu crendo em coisas erradas. Por quê? Porque eles não sabiam que eram erradas. Entende? Agora, se eu aprendi que uma coisa é errada, eu devo insistir? Não. Só porque meu pai fez? Não posso fazer isso, meus irmãos. Isso seria o quê? Falta de bom senso. Certo? Mas nós somos pessoas sensatas, creio eu. Amém? Todos são sensatos, nós vamos seguir o que a Bíblia diz. E voltando ao tema central, meus queridos, o Evangelho. Nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus? Como? Pregando o Evangelho. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ok? Então temos que pregar o Evangelho. Agora, qual Evangelho temos que pregar? Esse que estamos estudando. E alguém tem pregado esse Evangelho? Vamos lá, irmãos. Podem responder. Vocês conhecem muitas pessoas que têm pregado este Evangelho aqui? Não. Talvez fosse mais fácil perguntar, você conhece alguém que tem pregado este Evangelho? Não é verdade? Porque muitas vezes a resposta seria, posso contar nos dedos de uma mão ou de duas. Para Deus a quantidade não é o problema. Eu já ouvi muitas vezes, pessoas falando, vocês acham que esse povinho aí vai pregar o Evangelho para todo mundo? Não sabe que precisa de instituições, de organização grande para que o Evangelho chegue em todo mundo? Então a minha pergunta é a seguinte, quantos prédios, quantos hospitais os 12 apóstolos tinham? Quantas universidades? Quantas faculdades de teologia? Deus não precisa de nada. Deus só precisa de pessoas que queiram fazer a sua vontade. Amém. Entende? Então, o que Deus quer para te usar, para que você apresse a vinda de Jesus, é que você abra o teu coração para Ele e fala, Senhor, eu não sou nada mesmo. Eu sei que as pessoas podem dizer, e elas têm razão, eu não sou mesmo. Só que o Senhor pode. O Senhor usou 12 pessoas que não eram nada, e o Senhor fez uma grande obra.
No meio daqueles 12 tinham pescadores, certo? Tinha os sindicalistas, que era o Simão Zelote, né? Se tem governo eu sou contra. Tinha o impulsivo Pedro, tinha o novinho João, que talvez fosse meio tímido, né? Com medo assim, do que ia acontecer. Tinha uns que pareciam crianças de tanta fé assim simples que tinham, como Natanael. Tinha uns que tinham dificuldade de acreditar nas coisas, que era Filipe, né? E assim por diante. Sabe, mas Deus usou aqueles homens. Nenhum deles foi formado na escola dos fariseus. Nenhum. Mas Deus usou aqueles homens. E Deus usou por uma razão. Porque eles se colocaram nas mãos de Deus. E a Bíblia nos dá um exemplo para dizer o seguinte: não é porque alguém se fez pastor que se tornou inútil para o Evangelho. Pelo contrário, se ele se entregar a Deus, pode ser até mais útil. O exemplo é o apóstolo Paulo. Fariseu de fariseus, hebreu de hebreus. Só que um dia considerou o que era da parte do homem como esterco e o que era da parte de Deus como glória. E aí Deus usou grandemente aquele homem. Ou seja, não importa quem você seja, não importa qual foi a tua história até aqui, não importa o que você aprendeu até aqui, você pode apressar a vinda do Senhor Jesus. Certa vez ele fez a parábola dos talentos. E ele diz que foram dados 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Ninguém ficou sem talento. Cada um tinha. O dono foi de viagem representando a Deus, né? E a Jesus, que está lá no céu, nos aguardando. E enquanto aqueles servos ficaram, cada um foi negociando. E aí, cada um se envolveu numa atividade para conseguir mais talentos para o Senhor. O interessante foi que, quando aquele dono voltou, foi pedir contas, um dos servos tinha conseguido o dobro daquilo que tinha sido confiado a ele. E não foi o único, né? Ele que tinha 5 conseguiu outros 5. O outro que tinha 2 conseguiu outros 2. Isso significa o seguinte: eles trabalharam, eles investiram tempo, eles investiram esforço, eles ficaram meditando. Puxa, mas como é que eu vou fazer? E agora? Isso é semelhante ao seguinte: quando nós somos jovens e estamos começando a construir a vida, nós ficamos meditando como é que vamos ganhar a vida, não é assim? Como é que eu vou conseguir a minha casa? Como é que eu vou conseguir o meu carro? Como é que eu vou conseguir criar uma família? E assim por diante. E aí, você passa planejando, você às vezes entra num curso, no outro, estuda, trabalha, faz o concurso, tudo com o propósito de conseguir vencer na vida. Aí quando você chega lá na meia idade, você olha para trás e fala: puxa, já consegui alguma coisa. Olha, graças a Deus, tenho a minha casa, tenho as minhas coisas, não é verdade? Olha, a pessoa agradece a Deus, ela reconhece que Deus a ajudou. Mas se ela tem, é porque ela trabalhou. Porque quando ela se lembra daquele amigo dela que gostava só de festa, né? Não pensava no amanhã, agia como a cigarra, né? Da parábola cigarra e formiga, aquele lá geralmente está onde? Não tem nada, não construiu nada, não é assim? Está numa situação difícil. Então, para vencer até na vida, a pessoa precisa usar sua capacidade inventiva, ela precisa se esforçar, precisa planejar, etc. E para Deus, para abreviar a vida de Jesus? Será que é assim? Hoje me deu vontade, sabe? Eu peguei, entreguei um folhetinho para a pessoa ali, amém, puxa, foi uma bênção. Aí nos próximos 29 dias não deu vontade, então não fiz nada. Será que é assim? Será que se eu quisesse ganhar o meu pão de cada dia desta forma, eu conseguiria? Não. Sabe, irmãos, a obra de Deus, ela exige determinação, perseverança, paciência, oração e continuidade no trabalho. Não é um esforço intermitente. E isso começa no âmbito do indivíduo, tá?
E ninguém precisa pensar, puxa, mas eu já tenho tantas atividades, eu não tenho condições de fazer algo para Deus. Todos podem fazer algo para Deus, ainda que seja algo pequeno. Um exemplo. Todo dia eu pego o ônibus, tal horário, assim, assim, assim. Poxa, todo dia eu posso carregar 10 folhetinhos na minha bolsa, na minha mala, e entregar 10. No segundo dia são mais 10, e 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 em 365 dias são 3.650 folhetos. Não é verdade? E assim por diante. Eu lembro de uma senhora que ela percorreu as ruas de Araucária, são mais ou menos 180 mil habitantes, ela entregou jornais em todas as casas. Tem mais de 60 anos. Como é que ela fez isso? Não fez em um dia, é claro. Mas todo dia ela ia e andava e entregava. Saía com a mochilinha nas costas e entregava. Sabe, é um trabalho perseverante que gera retorno. É um trabalho, pode ser aonde você está, dentro do que você faz. Procure planejar. Assim como você planeja a sua vida, planeje algo para Deus. Planeje fazer algo para ganhar almas. Mas puxa, eu não posso sair de casa. Mas tá bom, então você tem um telefone. Não é verdade? Eu posso ligar para uma pessoa por dia. Por exemplo, uma pessoa a cada 2 dias, não importa. Eu só tenho terça, quinta e sábado disponíveis. Então use a terça, a quinta e o sábado. Mas use toda terça, toda quinta e todo sábado. Entendem? É um esforço perseverante que vai gerar resultado. Deus está contando com aqueles que conhecem o Evangelho Eterno para pregar. Aqueles que conhecem a mensagem do juízo. Somos nós. Deus olha para nós e fala, são esses que vão pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. São mais de 200 países e nós somos os que vamos passar a mensagem. Parece absurdo para você? Para Deus não é. O plano de Deus para a vida de cada um de nós vai muito além do que nós pensamos, meus queridos. Muito além. Tudo que Ele quer é que nós nos coloquemos nas mãos dEle. Amém. Concluo com um dos versos com os quais nós iniciamos. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações e por meio daqueles que estão abreviando a vinda do Senhor Jesus. Quem gostaria de fazer parte desses que vão abreviar a vinda do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Então vamos nos planejar, meus queridos. Tente pôr a tua mente para funcionar. Você é inteligente. Deus te deu capacidade. Deus te deu condições. Deus te deu vida. Deus te deu simpatia. Para cada um Ele deu dons. Certo? Conquiste almas com estes dons. Amém, Senhor. E Deus vai ser contigo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, sabendo que em nós mesmos nós não somos nada, nós nos apresentamos a Ti, pedindo que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar perseverança, diligência, para que possamos trabalhar levando a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Amém. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Sem Ti, reconhecemos que nada podemos fazer. Mas também, Senhor, nós confessamos que todos nós recebemos habilidades que foram dadas como dons pelo Senhor, como talentos. E temos, então, com o que negociar. Então, Senhor, que o Senhor possa nos usar e assim possamos nós abreviar a vinda de Teu Filho amado a esta terra. Porque nós, pelo que vimos na Tua palavra, podemos abreviar essa história de tristeza que o mundo vive. Abreviar, Pai, este filme
cheio de relatos de violência, relatos tenebrosos, que passa diante de nós cada dia pela televisão. Ó Deus, dá-nos o Teu Espírito, quer aqui, quer, Pai, em qualquer canto da terra, onde estejam os Teus filhos fiéis do Ministério Advertência Final. Usa-nos, ó Deus, e desperta muitas outras pessoas também, a fim de que elas preguem o Evangelho eterno. Amém. E a missão seja concluída. Amém, Senhor. Te rogamos estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Atenção, você que nos assiste pela internet, eu convido você para nos acompanhar nos próximos cultos, porque nós teremos materiais que estarão sendo mostrados para nós fazermos um trabalho evangelístico. Nós temos um trabalho específico a ser feito a cada verão nas cidades litorâneas. Você que mora na cidade litorânea, vocês que têm acesso a irem às praias na temporada, quer para ficar em algum lugar, quer para só ir e voltar, nós temos um folheto específico para aqueles que estão no litoral. Solicite. Nós temos muitos folhetos e eles podem ser entregues. Já fazem 2 ou 3 anos que a minha família aproveita a temporada para estar entregando em algumas praias, as praias nas quais nós temos acesso. E você também, que tem esta oportunidade, peça para nós os folhetos, nós com certeza vamos poder auxiliar. E você que não tem a oportunidade de ir até a praia, mas você tem acesso a uma estrada que dá acesso à praia, você pode estar ali, quer no sinaleiro, quer em algum lugar, entregando folheto também. Entre em contato. Ou se você quer fazer um trabalho missionário, queria algum material específico, não sabe se temos, entre em contato. Nós queremos te ajudar. Vamos fazer a obra, porque há muito por fazer, há muitas pessoas para serem alcançadas. Todos os dias nós vemos relatos na televisão de pessoas morrendo, pessoas que já selaram a sua sorte. Elas nunca mais vão ter uma segunda oportunidade. E aquelas que estão vivas estão esperando você chegar até lá. Feche seus olhos, vou orar pela tua vida e peço que você continue conosco. Quarta-feira, 8h20 da noite e sábado, 10h30 da manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.